Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Muito obrigado por você que que está se inscrevendo em nosso canal, você que agora tem pouco tempo, né? Que está observando nossos vídeos, você que está compartilhando deste mesmo entendimento. Meus queridos, é muito maravilhoso. A palavra do nosso eterno Criador, ela se renova a cada manhã. Às vezes as pessoas ficam se perguntando por que tem surgido tantos ensinos tirados da Bíblia nesses últimos tempos, últimos dias. Sabe por quê, meu querido? As mesmas pessoas que falam que a Bíblia não muda, mas elas têm que também, vamos dizer, têm que assumir e tem que acreditar que a própria Bíblia, ela fala que a palavra do nosso eterno Criador, ela se renova a cada manhã. Renovar não é a mesma coisa que mudar. Uma planta, ela se renova desde o seu nascimento até a sua velhice quando ela morre. Mas ela não muda, ela continua sendo planta. Vamos usar uma metáfora aqui. Se você planta um pé de coco, você sabe o processo do pé de coco. Aliás, eu vou te falar uma coisa que você nunca prestou atenção. Como nós também fazemos parte desse mesmo processo, esse assunto, você sabe o que é uma água de coco? Você sabia que a água de coco, ela funciona como aquele líquido que tem no útero da mulher que alimenta a criança a vida toda, desde que haja a copulação até o momento da criança nascer. Você sabia que a água de coco é ela que vira a maçã do coco e essa maçã posteriormente ela vira o broto do coqueiro. Aquela água, por isso que é soro, aquela água, sabe o que acontece, meu querido? Aquela água, ela vai roendo a massa do coco, vai roendo, e aquela água do coco, ela vai se incorporando, ela vai engrossando, aí vira aquela maçã que tem dentro do coco. E é justamente aquela maçã que faz gerar o broto do coco. Então o coqueiro, ele não muda, mas ele vai se renovando. A mesma coisa que a Bíblia. A Bíblia, com o passar dos anos, ela não muda. A palavra do eterno Criador, ela não muda. Mas a mesma Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Ou seja, o que é renovar? Quanto mais você estuda, mais você vai descobrindo as coisas. Por isso que ela é a palavra de Deus. Meu querido, a palavra do eterno Criador, ela não é uma água que ela está parada, não. Ela não vira ferrugem. A palavra do eterno Criador, de tão linda, de tão maravilhosa que ela é, isso aqui é de eternidade a eternidade, querido. Não pense você que o conhecimento ele vai terminar com os pregadores da graça, não. Não, você não pense que o conhecimento ele vai terminar com os ensinadores do Evangelho Eterno, não, querido. Vai vir outras gerações. Aquilo que eu entendo hoje como Evangelho Eterno, amanhã as pessoas vão entender que o Evangelho Eterno é uma coisa muito superior ao que eu penso. Por exemplo, quando ocorreu a dispensação da inocência, o homem tinha noção de alguma coisa escrita? Não. Era o período da inocência. Quando aconteceu o período do governo humano, você já imaginou como que era o governo humano? Pessoas, governar pessoas. Imagina o que era a dispensação dos patriarcas, a dispensação dos profetas, a dispensação, não é, da lei, a dispensação do evangelho do reino, a dispensação da graça. E agora, depois que aconteceu a dispensação da graça, nós não estamos vivendo a dispensação eterna ou a dispensação do evangelho eterno. E o que é a dispensação do evangelho eterno?
é a dispensação que ninguém deveria ficar sujeito a nenhum homem, só depender do eterno Criador. Porque o homem pegou vamos dizer assim, como que tem um verbo que diz, a prerrogativa da salvação, o homem pegou para ele e jogou dentro das religiões. Então, tem gente que fala assim, olha, se você não frequentar a igreja do pastor falando de tal, do nosso irmão pão com suco, do nosso irmão que faz cuscuz, o nosso irmão, você acredita que você não tem parte no reino. Não é assim que eles ensinam? E se eu te disser que a Bíblia está falando justamente o contrário? Então, meu querido, pelo amor do eterno Criador, vamos crescer? Vamos soltar as amarras? Vamos soltar as algemas? Você acha que Cristo, quando veio trazendo a mensagem do novo e vivo caminho, Paulo veio trazendo a mensagem que você deveria dispensar as amarras da lei e viver o tempo da graça? Você acha que foi Paulo, ele agradou todo mundo? Você acha que Jesus agradou todo mundo? Então, quem levou Jesus à cruz foi justamente os caras que achavam que eram os guardadores da lei. Então aprenda uma coisa aqui. No João, no capítulo 4, Jesus está tentando explicar o que para muitos era inexplicável. A vida espiritual, ela se evolui. Você observa isso em Filipenses, no capítulo 3, o verso 13 e o 15. Quando você observa este capítulo, que é aquele encontro épico, não é? Batalha de gigantes, de um lado a mulher samaritana, de outro lado Jesus, que vinha trazendo uma mensagem para os judeus, não é para os gentios. Jesus não trouxe uma mensagem para o mundo todo da época. Jesus trouxe uma mensagem para os judeus. Tanto que quem fazia questão de defender a lei eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Não eram os gentios que defendiam a lei. Os gentios não estavam nem aí, ó. Você acha que o Código Penal brasileiro, ele serve para abranger os americanos? Não, querido. Código Penal brasileiro é para ser imposto aqui nos brasileiros. A Constituição brasileira, ela serve para os americanos? Não, querido. Então, quando Jesus veio pregando ou anunciando o evangelho do reino, ele veio ensinando para os judeus. Observe Lucas, o capítulo 9. Depois nós vamos entrar no assunto aqui do encontro épico aqui. Observe o capítulo 9 de Lucas. Melhor, capítulo 10. A partir do versículo 9. Curai os enfermos. Isso aqui é uma ordem que ele tinha dado para os discípulos. Curai os enfermos, que nessa casa houver, e dizer-lhes, é chegado a vocês, porque é a segunda pessoa do plural, a vós o reino de Deus. Então Jesus deu uma ordem, a missão aqui não era só para os 12, era para os 70. Você vai ver isso no capítulo 10. O subtítulo aqui era a missão para os 70, não só para os 12, era para os 70. Então Jesus falou, quando vocês for pregar o evangelho do reino para as pessoas, para os judeus, você chega na casa de cada um, vocês anunciam, ó, acabou de chegar, pão fresquinho, o bolo fresquinho, saiu do forno agora, é chegado a vocês o reino de Deus. E o que era o reino de Deus? Era a mensagem apregoada por Jesus e os seus discípulos, não para o apóstolo. Para o apóstolo Paulo é outra coisa. Gálatas capítulo 1. Não, para o apóstolo foi diferente. Era o evangelho da graça. Então, meu querido, você observa que nesse encontro aqui, no versículo 14 e 15 do capítulo 4 de João, o que faz? Ensina o quê? Deixa eu ler aqui.
o versículo 14 do capítulo 4 de João, o versículo 14 e o 15 fala assim, olha, que coisa interessante, 14 e 15. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que corre para a vida eterna. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus disse para a mulher que a água que ele ia dar era uma água que corria para a vida eterna, sabe o que a mulher falou? Jesus falou assim, olha, Jesus disse para a mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que te pede água, você daria de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. E a mulher respondeu o quê? Tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde tens essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim a seus filhos e ao seu gado? Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água, tornará a ter sede. Desta era do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí a mulher falou, sabe o quê? Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que os religiosos, o que os crentes estão fazendo dentro de um templo religioso todo dia? Sabe o que significa? Significa que não entenderam nada do que Jesus falou. E o mais grave ainda, o mais grave, os religiosos estão buscando ele, justamente ele disse, aonde ele disse, onde ele disse, que não mais estaria. E aí? Vocês têm coragem de me refutar usando a Bíblia? Parte para cima. Mas use a Bíblia como a sua própria fonte para você me refutar. Vem. Mas use a Bíblia. Use a Bíblia para me refutar. Eu aceito. Meu querido, se o próprio Yahushua, Jesus, o Filho do Eterno, claro que era uma manifestação dele, ele disse à mulher que aquela água que tinha naquele poço, quem bebesse continuaria tendo sede. Mas ele disse à mulher, mulher, se você entendesse o mistério de Deus e se você conseguisse decifrar quem que está te pedindo água e você me daria, e quem está oferecendo a água da vida para você, você beberia e nunca mais você teria sede. E ela, então eu quero desta água, eu quero tomar desta água. Aonde que tem? Ela falou assim, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Tem gente que fala assim, os religiosos falam assim, irmãos, nós temos que vir buscar o Senhor, nós temos que adorar o Senhor, nós temos que frequentar este lugar que eles chamam de casa de Deus. Então Jesus aqui, queridos, ele está tentando explicar o que para muitos é inexplicável. Jesus estava explicando para a mulher uma coisa sobre o reino espiritual, do mesmo jeito que ele fez no capítulo anterior de João, que é o capítulo 3. Jesus sai de uma batalha épica com Nicodemos, que era o príncipe de Israel naquela época, o mestre, que era o presidente do Sinédrio, e ele parte para o capítulo 4 aqui, ao encontro com a mulher samaritana. E é o mesmo assunto, é tudo espiritual. E a mulher, ela fala assim, caraca, eu tenho que beber essa água. Não, essa água para mim é coisa nova. Era o novo e vivo caminho. Então, quando você frequenta um lugar dizendo que vai ali para adorar, para fazer isso e aquilo, então você não entendeu nada. Por quê? Você vai a um lugar onde o próprio Deus falou que ele não estaria e você vai no intuito de continuar bebendo água. Mas a verdadeira água da vida, ela não é uma água que a pessoa nunca mais tem sede, ou seja, a pessoa está saciada. Sabe o que isso significa?
que quando você tem Deus na sua vida, quando você é governado por Ele, você não precisa buscar no homem, você não precisa buscar na religião aquilo que você não encontra. Porque o que você encontra em Deus, você não encontra no homem. Você não encontra na religião. Você não encontra em nenhuma denominação. Então, você, quando diz que você vai a um lugar para buscar, para adorar ao Senhor, você está indo a um lugar justamente onde ele disse que ele não mais estaria. Se você observa isso aqui, meu querido, Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 48 e 49, olha o que diz aqui. Isso aqui é para você refletir, mas você tem que botar na sua cabeça que nenhum religioso vai te ensinar isso aqui não. Atos 7, 48 e 49. Mas o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Qual foi o profeta que falou isso? O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês me edificam? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Ah, mas foi Isaías, no capítulo 66, o verso 1 e 2. Estevão aqui, ele está repetindo o que Isaías tinha falado lá no capítulo 66, verso 1 e 2. Por isso ele diz, como diz o profeta, como disse o profeta. Agora, olha, Atos no capítulo 17, o que Paulo repetiu? As mesmas palavras de Estevão e as mesmas palavras do profeta Isaías. Ele disse assim, Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mão de homens. Nem tampouco ele é servido por mão de homens, como que estivesse necessitando de alguma coisa. Porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, você está buscando um Deus aonde ele disse que ele não mais estaria. É por isso que você continua frequentando, porque você não entendeu. E talvez você ainda não tomou dessa água. A água é a palavra. A água é a satisfação. A água é o conhecimento. A água é o entendimento. A mulher samaritana, ela era judia? Não. Ela era uma pessoa que, por lei, ela não podia ter acesso ao conhecimento que os judeus tiveram. Mas Jesus quebra aquele paradigma dizendo a ela assim, olha, você me perguntou aonde que é o lugar exato que se deve adorar ao Criador. Jesus falou, você me perguntou se é no templo, que é lá em Jerusalém, ou se é aqui, no Monte Gerizim, que era em Samaria. Jesus falou, na verdade, vai chegar a hora, e já chegou, em que o verdadeiro adorador, presta atenção, o verdadeiro, ele não adora nem em templo nem no monte, mas ele adora em espírito e em verdade. Jesus fala, porque o Pai é espírito, e os que o adorem têm que adorar dessa forma, em espírito e em verdade. Mas você ainda continua achando que você tem que adorar a Deus é num templo. Mas você busca ele justamente aonde ele disse que não mais estaria. Viu como é que está tudo errado? Viu como é que a religião engana as pessoas? Então você tem que estudar a Bíblia de uma maneira mais séria. Peça a Deus o entendimento, meu querido. Então, você que tenta refutar os ensinadores do Evangelho Eterno, claro que já tem gente aí que fala sobre graça, que está já de olho em cima de nós. Por quê? Porque, gente, nós passamos por várias fases. O Evangelho da Graça, nós aprendemos que Paulo, antes de morrer, ele disse que ele tinha terminado o ministério dele. Segundo Timóteo, capítulo 3. Ele fala que ele acabou a carreira, ele guardou a fé, mas ele confessa em Colossenses 1, 23, que ele terminou a pregação do Evangelho da Graça. Então agora, como tinha que tudo terminar e nós estaríamos em estado perfeito, então o anjo, ele proclamou o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno, meu querido, é como se você estivesse no período da inocência. Porque agora
Se você observa no capítulo 8, no capítulo 10 de Hebreus, que tudo já acabou, essa era é uma nova era, o Evangelho Eterno, então você voltou ao seu estágio de anterior, Adão antes do pecado. Ali ele não tinha consciência de nada. Então, por quê? Porque ele vivia diretamente com Deus. E a Bíblia diz ali que Deus ele visitava Adão todos os dias, ao cair da tarde, 6 horas da tarde, porque para o judeu, de 6 às 6 é um dia ou uma noite. Para nós, desse calendário nosso, grego, gregoriano, é que começa a partir de meia-noite, ou termina a partir de meia-noite. Para o judeu, não. É das 6 da tarde às 6 da manhã, é uma noite. E das 6 da manhã às 6 da tarde é o dia. É diferente do nosso calendário. Então, meu querido, você tem que aprender isso. Nós estamos no estado eterno. Então, preste bem atenção. O versículo 22 do capítulo 4 de João, eu chamo isso aqui, sabe de quê? A síndrome dos samaritanos. Adorar o que não conhece. É assim que está o crente. É assim que estão os evangélicos. Eles estão divulgando a síndrome dos samaritanos, estão adorando o que não conhecem. Foi Jesus que falou. No versículo 22 do capítulo 4 de João, ele falou: vocês conhecem, vocês adoram o que vocês não conhecem. Olha a situação de vocês, meus queridos. Todos os crentes judaizantes estão adorando o que não conhecem, mas eles dizem que conhecem. Mas se eles conhecessem realmente, eles iam obedecer o que Jesus falou, que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Então o versículo 23 e 24 do capítulo 4 de João fala que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Ou seja, nós estamos nesse patamar. Decida, meu querido, ainda é tempo, tá bom? Fique na graça, fique na paz e fique no período eterno. É você e ele. Só assim você vai entender a palavra do jeito que ela é. Amém? Um abraço a todos os nossos irmãos que vivem ensinando e pregando o Evangelho Eterno sem confusão, sem briga e sem contenda. Amém? Graça eterna.